Bom dia, irmãos. Como nós estamos conversando e observando desde o princípio, desde a hora que chegamos, embora exista um momento de turbulência no seio da igreja, hoje nós viemos aqui com a proposta de estarmos falando, comunicando um pouco mais do Evangelho de Cristo Jesus. E nós vamos estar falando justamente de um tema relevante para a igreja, que passa pelo amor. Estamos falando nas epístolas de João, e nós vamos falar um pouco sobre o amor. E o chorar com o que chora é um efeito prático do amor de Deus derramado em nossas vidas no seio da igreja. Então, de antemão eu quero dizer que não é um texto fácil para ser digerido primeiramente por mim e nem por nós, e minha esposa está aqui e não vai me deixar mentir ao passar da exposição. Não é um texto fácil de digerir, porque ele nos confronta severamente em relação ao amor que nós temos dispensado como igreja aos nossos irmãos. Então, de antemão, eu quero deixar minhas condolências também aos irmãos que estão enlutados, aos que estão passando por esse período difícil. Que Deus os abençoe e que verdadeiramente o Senhor possa consolar a cada um de vocês pelo seu Espírito Santo. Como é uma série de pregações expositivas, o pastor me disse que nós hoje começaríamos em 1 João, capítulo 3, e nós iríamos a partir do versículo 11. Embora não pareça, esse trecho da epístola de João, ele tem duas perícopes, ele é dividido em duas partes. E eu me proponho a ficar, então, só na primeira parte, que vai até o versículo 18. Eu queria, antes de tudo, em abrindo a palavra de Deus, orar novamente com vocês para que o Senhor ele esteja nos guiando conforme a sua palavra. Que eu não esteja falando de mim mesmo, mas que o Senhor Jesus, ele esteja, através do seu Espírito, me usando para falar com a sua igreja. Eu sou limitado, eu sou fraco, mas a palavra do Senhor, ela é rocha e ela é poder. Ela é espada de dois gumes e ela é capaz de dividir a alma e o espírito. Ela sonda mentes e corações. Eu não tenho capacidade de fazer nada disso. Mas diante dessa palavra que nós seremos expostos nesse momento, essa palavra que é poderosa, o Senhor, ele tem algo a comunicar à sua igreja. Ele tem algo a comunicar a mim, primeiramente, e a nós. Oremos. Senhor, estamos diante da Tua palavra, a Tua palavra que é viva, poderosa, que é eficaz. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a compreender, Senhor, o que Tu estás falando através das letras que aqui estão dispostas e expostas a nós. Senhor, em nome de Jesus, que eu e os meus irmãos, nós possamos, Senhor Deus, realmente ser edificados por ela e não sermos indiferentes ao que essa palavra está nos mostrando nessa manhã. O Teu ensino é real, o Teu Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus e que a Tua palavra é verdadeira. Senhor, em nome de Jesus, abra os nossos ouvidos para que possamos compreender isso. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, encontre lugar no nosso coração, terra fértil, Senhor Deus, para, Senhor Deus, em nome de Jesus, frutificar e transcender através de nossa vida. Te peço isso, Senhor Deus, para que em nome de Jesus sejamos vistos como os filhos de Deus, para a honra e glória do Seu nome. Amém. Irmãos, vamos ler, então, 1 João 3, de 11 a 18. Eu vou me deter até o versículo 18. Diz assim: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más
e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. Esse é o texto que está posto. Uma coisa recorrente que a gente para e presta atenção, que acontece no Novo Testamento, nós estamos nos escritos joaninos, nós estamos numa epístola de João. Porém, é o mesmo Espírito que concede a Paulo, da mesma forma, em 1 Coríntios 12 e 13, escrever no 12, sobre os dons na igreja e aqueles dons, pela forma que ele rege o capítulo 12 de 1 Coríntios, demonstrar que havia dissensão e divisão na igreja. A partir do momento que ele termina o 12, ele emenda no 13 falando de amor. E é o que está acontecendo. Esses versículos que nós lemos, ele é uma introdução, na verdade, ao capítulo 4 de 1 João, que você percebe que existe um tipo de escrita, logicamente diferente pela personalidade de um apóstolo e de outro, escritas diferentes, mas o mesmo Espírito falando, igrejas diferentes, mas o mesmo Espírito atuando, que mostra que existia falsos profetas criando dissensões dentro da igreja, partidarismo, igrejas divididas. Em 1 Coríntios 12 nós podemos ver isso. Ele fala dos dons porque se arrogavam que um dom era melhor do que o outro. Então em 1 Coríntios 12 ele diz, não existe essa de dom um melhor que o outro. O olho não precisa da mão, ou a mão não precisa do pé, é mais ou menos isso lá em 1 Coríntios. Ou seja, todos os dons eles são úteis ao mesmo corpo. Existe uma particularidade em 1 Coríntios 12 que ele fala de uma igreja temporal. Todos somos partes de uma igreja temporal. É como se ele dissesse, futuramente haverá pessoas que não serão olho, mas eles não fazem parte dessa igreja, que hoje eu faço parte, porque eu vi o Senhor. Os apóstolos viram o Senhor, eles são olho, e eles não estão se arrogando de ser olho. Eles não prevalecem sobre vocês porque são olho, porque eles precisam do ouvido. Eles precisam de outras partes para que Cristo seja o cabeça sobre esse todo. Havia dissensões na igreja de Corinto, uma igreja altamente problemática, e é por isso que a carta é escrita automaticamente após uma repreensão severa desse naipe. Ele vem e escreve 1 Coríntios 13 sobre o amor, que se ele não tiver amor, e até na forma como ele exorta uma igreja que precisava dessa exortação, ele seria como o bronze que retine, um bronze oco. Ele só retine porque ele está oco, ele só faz barulho porque ele está oco. Ele faz barulho por ser oco. Ele não tem nada de sólido. Ele seria simplesmente algo que faz barulho e mais nada. Ou um símbolo que retine. Tem nada dentro. Um tambor não tem nada dentro. Ele só faz barulho. Se ele não tivesse amor, ele não teria essa completude de amar os irmãos e poder os exortar em amor, no amor de Deus. Então é recorrente. Essa introdução eu estou dizendo para vocês que é recorrente. Quando existe uma exortação ao amor, tanto nos livros, na maioria dos livros do Novo Testamento, você pode perceber que existe uma questão de dissensão antes. Se você perceber, isso está em Filipenses, quando ele fala que a igreja deveria não ter partidos, mas deveríamos todos ter uma só mente. Não tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma.
tinha uma irmã que estava lá no final, no capítulo 4, nós entendemos que tinha alguém que estava promovendo dissensão. E ele queria que essas pessoas estivessem juntas, caminhando numa mesma direção. Então, toda vez, e aqui não é diferente, toda vez que existe uma referência ao amor de Deus e ao amor de uns aos outros dentro da igreja, porque antes houve uma problemática dentro da igreja, e os textos são recorrentes em mostrar isso. Isso não é teoria minha, que houve uma dissensão, houve partidarismo. A igreja de hoje no Brasil é uma igreja partidária, e eu não estou falando de política. Poderia falar de política também, mas eu não estou falando disso. É uma igreja partidária, que, infelizmente, ela diz o tempo todo que existe uma linha tênue entre o amor e o ódio. E a gente vai compreender pelo texto que esse amor é o amor segundo Caim, é o amor maligno. Irmão, se você pensa que existe uma linha tênue entre o amor e o ódio, você não conhece o amor de Deus. É isso que esse texto ele está mostrando de uma maneira muito, muito severa, embora ele esteja falando de amor. Porque confronta a igreja, confronta aqueles que estão escutando e nos confronta hoje em dia. Porque é exatamente assim que pensamos. É exatamente assim que, na maioria das vezes, esse que vos fala, pensa. Na sua rotina secular, na sua vida secular, é assim que, na maioria das vezes, eu encaro as situações. E ele diz que ele é duro, ele diz que esse não conhece a Deus. É triste confessar isso, mas eu sei que eu e você somos humanos e passamos por isso, mas isso não é motivo para olharmos o que a Escritura diz e nos consertarmos diante de Deus. Pedimos perdão e nos arrependermos. Então, dito isso, vamos ao texto. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. A mensagem sempre foi a mesma. A mensagem ela nunca foi diferente. O que estava acontecendo, com certeza, para estar estudando, já está no terceiro capítulo de 1 João, obviamente já houve panorama de fundo de toda a situação do capítulo. Essa igreja estava infectada por falsos mestres. O que se chama de... A gente não pode chamar de gnosticismo, as ideias do gnosticismo que é um conhecimento específico acerca do etéreo de Deus ou de qualquer outra coisa, ela foi difundida e mais bem construída e arrumada no segundo século, no segundo e terceiro século, que é onde houve então o primeiro concílio da igreja para refutar de fato essas ideias, lá em 300 e alguma coisa. Mas no primeiro século a gente pode chamar de protognosticismo. Paulo já lutava contra isso, tendo raízes da filosofia estoica dentro da igreja. Tem um versículo em Filipenses 4 que vai falar nisso. Todo mundo acha que ele tá falando um texto estoico. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se algum louvor nisso, pensai. O próximo ele começa dizendo: o que você vai fazer? Me imita. Porque esse pensamento é pensamento estoico. É filosofia grega. É bonitinho, mas é filosofia grega, é humanista. Então, eles já brigam contra o gnosticismo, o proto-gnosticismo, o projeto de gnosticismo desde a fundação da igreja. Os apóstolos lutaram com isso. E hoje nós lutamos contra uma formulação muito maior e mais bem construída da falsa religião, dos falsos mestres, que se não é a misericórdia de Deus, já teria engolido a igreja de Deus há muito tempo. Então ele mostra que desde o princípio há uma só mensagem. Ela não poderia mudar, ela não tem sombra de variação, porque o dono dessa mensagem, ele não tem sombra de variação. Ela é a mesma desde o princípio. Ela não muda. Nós mudamos, mas Deus é fiel. E a fidelidade dele é para com ele mesmo, então ela é imutável.
Desde o princípio, havia um evangelho escrito. O evangelho era o próprio Senhor. Não era ideia e não era filosofia. Era o próprio Deus. Eis que vos anuncio. O anjo, quando anuncia, ele fala boas novas, que será para todos. Boas novas é o evangelho. Ele está anunciando o Cristo. O nascimento do evangelho. O nascimento do que era esperado. Uma pessoa que não tem variação de mudança. Que é eterno. Estava junto com o Pai antes de todos os tempos. E para todos sempre estará. E que é homem e é Deus. E esse era o ponto. O proto-gnosticismo, nesse momento, ele entrava na igreja e dizia, não, esse que era uma mistura do judaísmo, eu não sei se eu posso chamar, mas é uma teologia judaica que já refutava o Cristo no primeiro século, 40 anos, 50 anos após a ressurreição de Cristo. Essa teologia judaica, ela já refutava o Cristo com a junção do helenismo judaico, que trazia da Grécia o dualismo platônico, que a matéria era ruim e o espírito era bom. Então, como o soberano Deus se encarnaria em matéria? Já começava aí, então, estava dentro da igreja esse problema. O evangelho que vocês têm que ouvir desde o princípio, ele é imutável, ele não é esse. É isso que João está alertando. Esse gnosticismo, esse novo conhecimento de Deus, esse proto-gnosticismo, que tem agora seus falsos mestres espalhados dentro das igrejas, nunca foi diferente, meus irmãos. Sempre estiveram no meio de nós. E esse evangelho, ele vai dizer isso, essa carta vai dizer isso o tempo todo. Eles saíram do meio de nós, mas nunca foram dos nossos. Então, o que está acontecendo aqui é exatamente isso. Desde sempre foi o mesmo evangelho, não mude isso. Não existe essa história de que ele era um espírito, de que ele só se encarnou no Jesus histórico no dia do batismo e deixou o Jesus histórico, porque isso é o que Cirinto contava nessa mesma época. Isso era o que os docéticos contavam nessa mesma época. Docético de doquel, que é parecer. Ele parecia ser, mas não era. Ele era um espírito que andava. Uns dos discípulos deles diziam até que quando Jesus caminhava pela praia, isso nesse tempo de João, Jesus caminhava pela praia e não deixava nem pegada, porque ele era espírito. Por isso que João insiste o tempo todo nessa carta, nessa epístola, que aquele que não confessa que Jesus veio em carne, esse é do maligno. Mas isso tudo estava acontecendo dentro de uma igreja que agora estava se dividindo nesse sentido. E para piorar essa situação, era uma igreja perseguida nesse momento por Roma. E aqueles que... estava acontecendo muita coisa, era um turbilhão de coisas. João viveu mais, mas ele viu mais coisas que aconteceriam no seio da igreja, como apóstolo. Você imagina que naquele tempo e naquele período, então, era uma igreja que alguns irmãos denunciavam outros para o Império Romano. Nesse mesmo tempo, nessa mesma época, no ano 70, o Império Romano já tinha devastado os judeus e Israel. Aqueles que fugiram, que saíram e estavam em outros lugares, essa igreja na Ásia Menor, essa igreja que ele está escrevendo é na Ásia Menor, a gente não tem ideia de quem era, não fala, mas era. Foi endereçado para a Ásia Menor, pelo menos os estudos apontam que é isso. Tinham judeus helênicos com essas falsas doutrinas e ideias lá dentro, e agora eles apontavam para aqueles perseguidores do Evangelho, onde estavam os verdadeiros irmãos. É fácil amar numa condição dessa? Eu pergunto a você. Só que isso estava no seio da igreja, de uma igreja dividida. Fica imaginando aí, só nesse pano de fundo do primeiro versículo, o que está acontecendo hoje dentro das nossas igrejas. O que está acontecendo hoje nas nossas igrejas? Eu não vim aqui falar de política, mas pensa porque o momento histórico e político desenhava-se dessa forma. E a gente está falando de uma igreja que tinha começado. É muito sério. É muito sério o amor pelos irmãos. O amor por alguém que está dentro da igreja e precisa conhecer Jesus, o Deus da igreja.
É disso que esse texto está tratando. Que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque suas obras eram más e a de seu irmão justas. O motivo pelo qual o mundo nos odeia é sempre um motivo infame, é sempre um motivo fútil. O motivo é mais ou menos o seguinte: o salvo, o remido e aquele que se constrange todo dia pela salvação que recebeu imerecida, ele procura um padrão, uma forma de viver, seja no seio da igreja, seja fora da igreja. Eu preciso, o ímpio, ele pensa o seguinte: eu preciso nivelar isso por baixo. Não dá para me cultuar esse Deus nesse padrão, foi o que Caim fez. Não dá para eu cultuar esse Deus nesse padrão, não. Então eu tenho que tirar esse cara do meu caminho, eu tenho que aniquilar esse cara. Então esse amor de segundo Caim, o texto não está falando que ele não amou, ele fala de um amor errado. Não segundo Caim, ele está falando do amor, ele passa, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim. Então Caim tinha uma forma de amar, a forma errada. E em Caim, aqui esse texto é um contraste entre Caim e Jesus, que acabamos de ler. E em Caim ele está demonstrando toda a perversidade da queda. E dos que não reconhecem essa perversidade. Quando Caim foi perguntado sobre o irmão dele, o que é que ele falou? Acaso sou eu, tutor do meu irmão? Ele não reconhecia, não tinha nenhum tipo de afeto pelo que tinha acontecido, não tinha nenhum tipo de remorso. Então é exatamente isso, existe um amor no mundo, mas enganoso. Esse amor que tem uma linha tênue entre o amor e o ódio. Esse amor, quem nunca ouviu falar do homem que ama tanto que matou a esposa, matou a mulher porque não conseguia ver ela com o outro? Já começa errado porque houve uma separação, um rompimento. Que amor é esse que rompe? E não suporta e nem tudo crê, lá de 1 Coríntios 13. Que amor é esse? Segundo, eu matei por amor, porque existe uma linha tênue entre o amor e o ódio. Como eu disse, esse amor é o amor do maligno, esse amor é o amor de Caim. É o amor que tira da frente se for necessário. Para Caim apresentar um culto que não valia nada diante de Deus, ele tem que tirar o culto de Abel. Ele tem que pegar o culto de Abel e acabar com o culto de Abel, para eu ser aceito. Então as religiões e o amor do mundo impõem isso. Para que teu culto seja aceito diante de Deus, você tem que rechaçar algo que aparentemente, que você julga, o ímpio julga, é melhor ter um padrão maior que o meu. Eu preciso rechaçar isso. Eu não posso deixar isso coexistir com o meu culto, porque senão o meu culto vai acabar não sendo aceito. No fundo, é isso que está ocorrendo. Quando eles, sem aparente nada que levaria a fazer alguma coisa contra o salvo, o crente faz. E é isso que acontece o tempo todo. E é difícil, a exposição é para crentes. E isso fica muito claro no capítulo 5 dessa carta, no versículo 13. Ele está escrevendo para salvos. Mas ele está escrevendo o capítulo 3 como um preâmbulo do 4 para mostrar o seguinte: irmãos, tem que ter amor dentro e fora. Tem que ter amor, inclusive, por esses que vos perseguem. O Espírito que escreveu uma carta e que andou com Jesus todo o tempo, o mesmo Espírito que apontava para Jesus o tempo todo, em todo o tempo que ele permaneceu entre nós, é o mesmo. Então é impossível que a teologia desse texto seja diferente da teologia de Mateus, seja diferente da teologia de... O mesmo evangelho é desde o princípio. Ele é imutável. E é isso que a gente precisa entender. Em nos relacionarmos com aqueles que são deliberadamente pecadores, caídos, que possuem o amor de Caim, nós devemos suportar e amar.
É muito difícil. É fácil eu falar isso daqui da frente. Difícil é eu chegar segunda-feira para o meu chefe, que é espírita, e amar aquela pessoa. É fácil eu falar isso aqui. Difícil é eu chegar em casa e demonstrar isso para minha esposa. Vocês não me conhecem e não conhecem a minha esposa. Então é fácil eu falar isso aqui, né? Não é fácil. Não é fácil porque eu sei o quanto constrange. Você, às vezes, tem que voltar, dar um passo atrás e falar, eu preciso mudar em relação a isso. Eu não sou filho do diabo. O meu espírito testifica com o espírito e com o que está nas Escrituras que eu sou filho de Deus, por que eu estou agindo assim? E se estou agindo assim, eu tenho a certeza de uma coisa, eu estou entristecendo o Espírito Santo de Deus. Então não é fácil. Não é fácil chegar aqui e falar isso. Não pense que é fácil, porque eu tenho outros problemas. Eu tenho outros problemas em casa, eu tenho um filho adolescente. Eu tenho outros problemas do meu serviço. Eu tenho outros problemas. E eu preciso fazer com que esses outros problemas, eles sejam vistos por mim sobre a ótica divina. Sobre o que a doutrina, o que a Bíblia, ela fala em relação ao que eu estou vendo. Eu não posso ser duas pessoas. Uma que fala uma coisa aqui, eu não posso assumir o dualismo grego. Não posso. Eu não posso ter uma cara aqui e outra lá. Eu tenho que ser, a minha vida tem que ser um culto a Deus, um padrão de culto a Deus, perene, constante. E é difícil. Eu sei que não é fácil. Por isso eu já disse de antemão, esse texto não é um texto fácil de se digerir. Para ninguém. E ele continua. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. O maravilheis aqui também cabe, mas a palavra que está posta no original aqui é não vos espanteis. É porque existe às vezes um espanto. A pessoa se converte e tal, aí começa a ver outros se afastarem dele. Eu não estou aqui para causar, eu já vou fazendo a aplicação por causa do tempo. Eu não estou aqui para causar nenhum tipo de briga doutrinária entre a soteriologia de cada pessoa. Não estou aqui para fazer isso, até porque eu creio que existem nossos irmãos de um lado e de outro, sempre existirão. Mas eu estava na casa de alguns parentes da minha esposa, há não muito tempo, e o meu filho estava tentando pregar o evangelho para o primo dele. E o primo dele tinha falado algumas coisas e tinha achado que o meu filho não iria, meu filho não é perfeito, mas meu filho não iria refutar. E o meu filho, ao invés de, é isso mesmo, primão, estou junto contigo, ele foi lá e refutou, ele falou, não é assim. Como não é assim? Não é assim. É assim, assim, assado. A pessoa que convive com a ideia de que ela aceita Jesus, por favor, não me interpretem mal, mas eu preciso falar isso. Ela acha que a qualquer tempo que ela quiser, ela pode se voltar para Deus. Eu posso me voltar para Deus, então eu posso fazer o que eu quiser aqui, no momento que eu estiver morrendo, eu vou lá e aceito Jesus, acabou. Está tudo certo. Tudo certinho, tudo beleza. Mas quando ele ouve, cara, é o contrário. Ele desespera. Ele desespera. E aí meu filho começou a notar o seguinte, aí ele se afastou de mim. Eu falei, não se espanta. Se espanta não. Quando essas coisas acontecem, por quê? Porque isso acabou sendo exposto diante dos pais dele, daquele menino, que é um pouco mais velho que meu filho. E tudo começou, é óbvio, na mente dele, porque meu filho começou a refutar ele. Aí eu falei, meu filho, não se espanta se da agora para frente ele começar a te tratar mal. Ele não vai tratar você bem, porque você, na cabeça dele, você entregou ele. Você entregou o culto dele. E essa que é a verdade. Você entregou o que ele fazia. E a nossa vida, como testemunho de vida, de salvos, de servos de Deus, ele, na maioria das vezes, ele entrega. Ele entrega.
as más obras. Eu trabalho numa empresa pública, na parte que restou de uma empresa pública. E empresa pública não é muito novidade para ninguém que acontece certas coisas que você precisa concordar. E eu discordo. Houveram 4 promoções dentro dessa empresa e eu não ganhei nenhuma. Glória a Deus então por isso. Porque Deus está me fazendo enxergar que eu não faço parte daquele contexto. É duro ficar sem o dinheiro no bolso? É, mas eu acho que seria muito mais duro fazer parte do contexto com dinheiro no bolso. Concordar com um contexto que não é o contexto que o Evangelho me ensina e estar com dinheiro no bolso. E por fim, eu tenho que amar esse caído, olhar para ele com misericórdia. É um negócio que parece que não dá para conciliar. E é verdade, o amor puro que vem de Deus e o ódio que te faz um assassino, e a gente vai ver isso no próximo, aqui nos próximos versículos, são irreconciliáveis, não tem como conciliar isso. O amor do mundo e pelas coisas que nele há, e o amor de Deus não são conciliáveis, eles não se encaixam. Não se maravilhe se o mundo te odeia, é para te odiar mesmo. Se espante se o mundo começar a te amar. Se espante. Esse é o fiel da balança, do salvo. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Aqui está bem claro, ele deixa bem claro. Você tem a certeza da sua salvação pela prática de vida que você leva de acordo com a tua vida dentro do ambiente eclesiástico. E aqui o problema todo era esse. Nesse texto em questão, o problema todo era esse. Existia uma rivalidade dentro do ambiente eclesiástico. Estava existindo, pelo menos ali, existiam partições. E a certeza de fé começava a ficar abalada. Como eu disse no início, é difícil a gente compreender. Mas eu amo mesmo a Deus, eu sou salvo mesmo, eu estou com ódio daquela pessoa, assim. E isso começou a acontecer com cristãos verdadeiros. Aí João vem e recoloca, reorganiza, põe tudo no lugar. Irmãos, olha só. Se você não ama a teu irmão, e ele mais para frente vai descer mais profundo nisso, se você não ama a teu irmão a quem você vê, que dirá a Deus que você não vê. E ele deixa isso bem claro aqui. Só o... Ai, meu Deus, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele fala que o amor é a apologética final. O amor é a defesa da fé final. O que ele está dizendo com isso? Paulo deixa isso claro em 1 Coríntios 13. A fé, a esperança e o amor, porém o maior desses é o amor. Então, a apologética final é amor. Se a tua fé está vacilante, parece esquisito dizer isso. Se a tua fé está oscilante por causa das circunstâncias que te cercam, e na maioria das vezes não deveria ser por bobeira, por questões corriqueiras, mas por algo sério. Se a tua fé costuma vacilar nesses momentos, e eu confesso que volta e meia a minha vacila. Se a tua esperança vacila, o que você tem, afinal, para mostrar que naquele grande dia você está assegurado diante de Deus? E isso é prático, meus irmãos. É o amor que você sente pela igreja de Cristo. É o amor que você sente pelo seu irmão. É o que dói nele, doer em você. E essa parte do texto, ela é muito prática. E o versículo final aqui do 18, ele vai deixar isso muito claro, é prático. Nós, então, sabemos que nossa fé está sobre a defesa do Todo-Poderoso Deus, nossa esperança está seguro, como diz Judas, né, na sua finalização, na sua doxologia, que Ele está conosco, nos segurando pela mão até aquele grande dia. Nós sabemos disso.
quando nós amamos os nossos irmãos, a igreja de Cristo. Isso é prático, quer ver? Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Quando Jesus falou, a ideia aqui é a mesma, pra você ter uma ideia, não é uma ideia só moral. Quando Jesus falou assim, aquele que olha para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela, é a mesma ideia aqui. Se você tiver ódio do seu irmão, você já é um assassino, você não precisa fazer o que Caim fez não, tá? Se você tiver esse amor segundo Caim, você já é assassino. Olha como isso pesa sobre o ímpio. E por que ele está falando isso? Porque ele vai falar de juízo final. Se você correlacionar depois o versículo 20 e 21, né, que fala se o nosso coração nos acusar, eu não vou chegar nele não. Com 17 do capítulo 4, você vai perceber isso. Que ele aqui no 3, 20, 21, por aqui, ele está falando do dia do juízo. Do coração ficar temeroso se eu sou de Cristo. Mas eu não vou falar sobre isso agora. Mas você vê que o assunto ele expande para a segurança da nossa salvação. Por isso o amor é essa defesa final, é a linha de defesa final que nos mostra que somos filhos de Deus. É conforme nos relacionamos praticamente, a ortopraxia, é conforme nos relacionamos praticamente com a igreja de Deus. Como é a nossa conduta para o nosso irmão, ainda que esse irmão seja chato. É isso. Como é a nossa conduta dentro da igreja de Deus? É essa a questão. Essa é a linha final da defesa da nossa salvação. Ele fala, assassino, ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si, ou seja, não tem o Espírito Santo de Deus. O selo que é a permanência da vida eterna é o Espírito Santo. Então é disso que João está falando. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. No Novo Testamento, esse tipo de ideia é a segunda vez que aparece. A primeira vez que aparece essa ideia é Paulo falando aos que são casados, maridos. Amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aí João vai e aperta mais um pouquinho. Todo mundo tem que amar uns aos outros e dar a sua vida um pelos outros. A ideia ela vai um pouco mais além. E nesse mesmo contexto, essa ideia ela mostra o contraste entre o assassino que tira a vida e aquele que dá a sua vida pelos seus irmãos. O amor perfeito de Cristo. Então aqui está o contraste entre Caim e Cristo. Aqui está o contraste entre os cristãos, que somos nós e devemos seguir cabalmente e fielmente as doutrinas, os preceitos e a lei de Deus. E o Evangelho de João, a Epístola de João, tão pequenininha, é uma das que mais tem a lei e os mandamentos por metro quadrado no Novo Testamento. Nem Paulo conseguiu fazer isso. Toda hora que você olha aqui é lei, é mandamentos, é ordenança, ele fala disso o tempo todo. E tem que ser assim. Não tem evangelho novo, não tem novas doutrinas. Então, você olha para isso aqui e vê exatamente este contraste entre Cristo e os salvos e Caim e o seu amor. O amor dos salvos e o amor do mundo postos diante de Deus Pai, para juízo. Você ama seu irmão? Aí é a pergunta mais difícil. Difícil o texto de Efésios para a esposa dar sua vida por ela. E esse texto, só um parênteses aqui, ele acaba com o feminismo. Me perdoe, né? Mas ele acaba com o feminismo. Amar a sua esposa a ponto de dar a sua vida por ela significa, maridos, homens de Deus, que a tua esposa não tem motivo para ser feminista. Só vou falar isso, não vamos mais a lugar nenhum. E aí, quando você olha para esse texto aqui que João aperta um pouco mais, dá a sua vida pelo seu irmão.
Isso está provando que a maturidade do marido que recebeu essa palavra de Paulo e da igreja que está recebendo tem que ser cada dia maior diante de Deus. A luz ela tem que ir iluminando mais e mais até ser dia perfeito. A igreja ela está atravessando todos esses tempos, e os remidos do Pai estão atravessando todo esse tempo, os eleitos do Senhor e o remanescente fiel está atravessando porque Deus quer que atravesse. Porque Deus tem um propósito e um plano final de justiça e juízo por causa da sua igreja na terra. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que passou de meio-dia e vocês estão me suportando em amor. Eu não quero ficar, na realidade, abusando disso. Mas na realidade é isso. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui, olha como é prático, João não deixa isso só na teoria. Aquele que possuir recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ah, mas esse irmão é aquele irmão que está seguindo um evangelho gnóstico, está aqui no meio de nós, é o irmão. Ele está passando necessidade? Está no teu meio? Como pode estar em você o amor de Deus, se você não auxiliar? É um tanto quanto constrangedor saber que eu já fiz isso. Eu não sei vocês, mas eu já fiz. Deixa eu ver aqui, não dá não. Olha isso aqui. Eu acho que João não está mandando você olhar os prós e os contras. Ele está falando, tem o amor de Deus em você? Você é salvo? Meu irmão, os teus recursos não são teus. Quem te deu, ele tem muito mais. E eu não estou aqui falando de teologia da prosperidade, não. Não é isso, longe de mim. Mas o teu trabalho não é teu. O esforço do seu braço não te dá nada. Aprenda que Deus é que te sustenta. E você vai confiar mais nele a partir do momento que você vê o necessitado. A qualquer tempo, em qualquer tempo, e necessidade de todas as coisas, e você conseguir prover. Necessidade até mesmo de que alguém o acalente no momento em que ele necessita, que ele precisa. E ele termina, dizendo assim, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E aí, olha a estrutura do versículo 18. Olha a estrutura do versículo 18. E olha, vamos ao literal de 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. O que tanto o versículo 18 de 1 João 3, quanto 1 Coríntios 13 está dizendo é o seguinte, que você não seja oco por dentro em relação ao amor. Falar é fácil. João não está preocupado com o que você vai falar. Esses versículos nos revelam que na sua exortação a essa igreja ele está preocupado com o que você vai fazer. Não está preocupado com o que você vai falar, ou o que você fala que faz. É a mesma ideia. É a mesma ideia que Jesus diz que quando a tua mão direita dá que a tua esquerda não saiba. O que você vai fazer em relação a isso? Qual vai ser a sua prática em relação ao amor ao próximo? Diante de uma igreja aqui, pode ser que aqui nós olhemos a igreja e contemplemos ela em unidade.
de coração, de pensamento, de alma, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mas pode ser que daqui para outros haja divisão. Qual é a prática a ser adotada em relação a isso? Existem púlpitos que pregadores reformados não podem subir. Existem púlpitos que pregadores pentecostais não podem subir, ou arminianos não podem subir. Qual é a prática do amor que envolve a igreja brasileira hoje? E me perdoe, de novo eu vou tocar nesse assunto. Quantos irmãos bloquearam outros por causa de política? No meio da igreja, no seio da igreja. É hora da gente parar e analisar se o amor de Deus tem sido o que mede, vamos dizer assim, a nossa salvação. Tem sido o que aponta a nossa salvação individual em relação ao nosso Pai que está no céu. Como nos apresentaremos no dia do juízo, no dia final? Como nos apresentaremos diante dele, sabendo que o nosso amor era fingido, era o amor do mundo? Que o nosso amor era o amor que não vinha do Pai. Eu tenho que repensar isso, nós temos que repensar isso como igreja. Deixa o amor/ódio do mundo consumir eles, para eles está reservado o juízo. A igreja de Cristo não foi chamada para isso. A igreja de Cristo não foi chamada para participar da cosmovisão do mundo. Não foi. Você pode até compreendê-la, e é saudável você compreender ela. Você pode ser até um cientista político. Você pode ser o top. Mas para você saber, para você se ocupar de algum conhecimento, conhecimento nunca é demais. Agora, não faça disso o caminho do ódio ou do amor fingido para com o seu próximo. Tenha misericórdia dele e demonstre, em nome de Jesus, amor. Porque isso, pelo que nós podemos ver, e as 3 epístolas de João sempre está tratando disso, é o que pode mostrar que a igreja é eleita e verdadeira. Ela é salva e remida. E pelo amor que apresenta, não tem o que se preocupar diante do grande dia do juízo de Deus, estabelecido a todos os homens. Era isso que eu tinha para falar com os irmãos. Eu agradeço e que o Senhor Deus, além da minha limitação, Ele possa estar falando no seu coração também, diante do que foi exposto aqui hoje. Amém? Eu agradeço a oportunidade, que o Senhor continue abençoando essa igreja e essa comunidade para a honra e glória e louvor dele.